Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela Rede TV, TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Canal 22, programa Opinião, que hoje fala de política, dentre outras coisas, mas de forma assim geral, a gente vai abordar na maior parte do programa sobre política partidária e também as coisas lá do Parlamento Estadual, a Assembleia Legislativa. Por isso está aqui, aposto já com a gente, o deputado estadual Paulo Araújo, é do Progressistas do 11, e daqui a pouco vai falar também sobre as coisas do Progressistas e também sobre as perspectivas desse partido aqui no estado de Mato Grosso e, evidentemente, sobre a sua atuação parlamentar aqui em Mato Grosso. Opinião de hoje, como sempre, como opinião de todos os dias, tem as opiniões de Lorenberg Alves, que também faz perguntas aqui, e das boas, porque ele investiga o passado do entrevistado, ele vai fundo, ele vê que o cara falou lá em 1997, traz para agora, e se o entrevistado não souber a resposta, aí fica numa saia justíssima. Eu não estou exagerando, não pode ser no 1900, mas assim, que ele vai até pelo menos 10 anos atrás, vai. Ah, vai, porque eu já vi. Lorenberg, boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E a propósito, você que nos assiste pode e deve interagir com a gente. Caso queira, você pode mandar sua pergunta, porque o Paulo Araújo é um deputado atuante, sim, especialmente na área da saúde. É um assunto que está discutindo bastante nos últimos tempos, não é? E por conta da pandemia, e ele é funcionário, inclusive, de carreira, e sabe do que fala, não é? Tem profundo conhecimento sobre a área da saúde, e você pode perguntar sobre qualquer coisa aí, vacinação, assunto a saúde do estado melhorou, como anda? O Paulo Araújo, além do que, é um fiscalizador, porque ele foi eleito e é pago pelo povo para isso, para fiscalizar, dentre outras atribuições de um parlamentar. Deputado Paulo Araújo, muito bom tê-lo aqui, boa noite. Muito boa noite, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com esse público aí, que é todo especial. Paulo Araújo, rapaz, Paulo Araújo era o nome do meu pai chamava Paulo Araújo. Será que é parente do meu pai? É da Bahia? Não, o senhor é baiano? O meu Araújo é da Bahia. É da Bahia, não, o meu é do Goiás. Não, o meu é da Bahia. É, o meu Araújo. Enfim, parente ou não, o deputado, falando sério agora, a pandemia, ela, infelizmente, faz vítimas, inclusive vítimas fatais, todos os dias. Daqui a pouco é provável que a gente faça aqui um balanço, apresente o boletim divulgado pela SES, Secretaria de Estado de Saúde, né, que vai trazer aqui números atualizados e apontando vítimas, infelizmente, aí nos últimos dias, mais exatamente nas últimas 24 horas. E o Parlamento Estadual tem essa função, tem uma comissão permanente, não é, que trata da saúde pública, da qual o senhor, inclusive, é membro. Como que está isso sendo discutido lá, a pandemia, já que a vacina deu o ar da graça aqui no estado, está agora aí a distribuição, questão de agendamento, como que o senhor está vendo isso aí e o que o parlamento pode e está fazendo para que aquele cidadão lá de Araguainha possa ter o mesmo direito que o cidadão de Cuiabá? Pois bem, a Comissão de Saúde, desde o ano passado, eu presidi a Comissão de Saúde ano passado e este ano presidida pelo nosso colega deputado doutor Eugênio. Eu sou servidor de carreira, os outros 4 são médicos, né, são profissionais de saúde. Então, desde o primeiro momento, a gente vinha, além de estar em loco fiscalizando todas as unidades hospitalares, nós fomos em todas as unidades hospitalares do estado. Todas aquelas, inclusive, que prestam serviço para atendimento de Covid. Nós fomos em todas. Primeiro, cobrando do Estado, que o Estado pudesse ampliar o número considerável de leitos de UTI. O Estado fez a sua parte, o Estado fez a sua parte. O Estado ampliou leitos de UTI. Como os municípios polo, exemplo de Cuiabá, também ampliou leitos de UTI, principalmente naquele momento da crescente da pandemia, que foi em julho do ano passado. Nós tivemos uma crescente, junho, julho, agosto, setembro, diminuiu,
E a partir de janeiro, dezembro, janeiro, ela começou a crescer novamente, crescendo em níveis do início lá de julho. Nós estamos numa crescente no número de contaminação por Covid. Então, o Estado, dentro daquilo que é de sua responsabilidade, em conjunto com os municípios, e vários municípios também fizeram o dever de casa, eu devo aqui, tecnicamente inclusive, parabenizar a gestão estadual por ter feito o dever de casa. O Estado fez o dever de casa. O Estado ampliou leitos, o Estado adequou as unidades para que pudesse, no momento de crise, dar o suporte necessário para esse paciente Covid. Agora, infelizmente, o governo federal, que é o grande responsável pela política nacional dentro do nosso território, infelizmente, de forma tardia, irresponsável, nós tivemos no mundo mais de 50 países, mais de 30 milhões de pessoas que iniciaram o processo de imunização. E não há o que se discutir se é ou não é a melhor estratégia, já superada pelos maiores entendedores do mundo. Inclusive, a Associação Médica Brasileira emitiu uma nota diante da preocupação do conflito político e ideológico que se deu, né, do governo federal, disputando com São Paulo. E, infelizmente, de forma tardia, o anúncio da vacinação e da imunização no Brasil. Infelizmente, de forma tardia, nós perdemos muitos pacientes, né, muitas vidas, vamos perder muitas vidas por conta da irresponsabilidade tardia do governo federal em anunciar aquilo que deveria ter sido anunciado de forma precoce, né? Infelizmente. O melhor remédio para a vacina, para muitos que não acreditam, é a imunização. Se você não se imunizar, você estará, com certeza, com um risco muito alto de vir a morrer, vir falecer e também de contaminar outras pessoas. Por isso é uma tremenda irresponsabilidade aquele que não aderir àquilo que é o melhor remédio, que é a imunização e a prevenção. Lorenberg. Deputado, ainda explorando esta resposta que o senhor acabou de nos dar, mas saindo um pouco fora da pandemia propriamente dita, mas não saindo da saúde pública, o senhor apresentou um projeto de lei número 1005, que institui o programa estadual Mais Saúde, com leituras nos hospitais públicos do Estado. Eu tenho uma pergunta a respeito deste projeto. Na opinião do senhor, o senhor acha mesmo, verdadeiramente, aliás, o senhor é funcionário de carreira da Secretaria de Saúde, que tal programa será cumprido religiosamente por parte do governo do Estado, uma vez que esse mesmo governo do Estado não cumpre, nem sequer tem uma preocupação com a biblioteca das escolas? Olha, infelizmente tem muitas leis que são aprovadas que infelizmente só ficam no papel, né? Muitas leis, inclusive eu já estou até repensando a minha atuação no Poder Legislativo. Às vezes a população cobra muito parlamentar de produzir muitos projetos de lei. Muitos projetos. Tem que produzir projeto de lei, porque no final do ano tem um balanço e tem que produzir. Eu já estou, sinceramente, eu fui vereador por 2 mandatos, eu acho que a gente deve fazer uma reflexão muito grande, o parlamento como um todo, e na verdade, fazer uma reflexão de todas essas leis e muitas delas tornar elas sem efeito. Porque muitas não estão em desuso, muitas não têm aplicação e cada vez mais o parlamento termina produzindo mais projetos de leis, né? Mais projetos de leis e mais leis, e quando na verdade o maior poder que o parlamentar tem é justamente de fiscalizar o cumprimento das leis. Então eu estou seriamente repensando, vou inclusive tratar esse assunto com a nossa equipe, para a gente rever o nosso posicionamento, ficar muito mais na articulação, no sentido de levar soluções para a população e também no campo da fiscalização. Voltando para a questão da vacina, deputado Paulo Araújo, como que o senhor está observando também aqui, não foi diferente, a gente fala muito de Dória e Bolsonaro e Dória, mas aqui tem a figura do Mauro Mendes e Emanuel Pinheiro,
Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes. Aí no que diz respeito a quem vai começar a vacinar assim, quem vai ser assado. E quem aparece mais, quem aparece menos. Eu não sei se necessariamente na questão de aparecer, mas que esteja à frente das decisões sobre a vacina. Como que o senhor tem observado isso do ponto de vista da distribuição? E é um pouco uma sequência da primeira pergunta que eu lhe fiz, porque o que importa é aquele cidadão lá de Araguainha ter acesso à vacina no mesmo tempo, não é? Ou pelo menos com uma pequena diferença de tempo, mas com a mesma qualidade e respeito que tem o de Cuiabá. Como que o senhor observa aí essa falta de sintonia política? E aí, além dessa questão da vacina, tem agora teve um decreto do governo do estado que o prefeito disse que não vai obedecer porque ali tem a própria regra, o próprio decreto. Então tem toda uma história envolvendo a pandemia e envolvendo esses dois agentes aí que deveriam estar falando a mesma língua. Não é de agora, né? Esse problema, essa rixa política, podemos dizer assim, um termo mais usual, né? Tanto do governador quanto do prefeito, não é de agora, né? Isso aí já vem de algum tempo, né? Desde quando o Mauro assumiu o governo, né? Tem essa rivalidade política entre o governador e o prefeito Emanuel. Eu pensava que com a eleição do prefeito, né, e ganhou o Emanuel, a gente teria um melhor relacionamento institucional entre o governador e entre o prefeito Emanuel Pinheiro. Infelizmente, ainda as rusgas do passado, ela permanece, tanto é que a gente tem uma dificuldade aí, inclusive de uma relação um pouco mais institucional, agravada pela questão pessoal, pela rivalidade política, que é ruim tanto para o estado de Mato Grosso quanto para o município de Cuiabá. Essa rusga aí entre o governo e entre a prefeitura de Cuiabá, essa relação nada amistosa, ela é muito ruim para o município e é ruim para o estado de Mato Grosso. Eu, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com o Mauro, faço parte da base, inclusive, de sustentação do governador Mauro Mendes e também sou amigo e companheiro do prefeito Emanuel Pinheiro, inclusive apoiando o prefeito Emanuel Pinheiro, e não é novidade, né? Desde o primeiro momento, eu sempre mantive a minha posição, o meu partido progressista, de apoiar a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, até porque o PP fazia parte, ganhou a eleição com o Emanuel Pinheiro, participava da gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, e a gente entendeu que a prefeitura ia muito bem, a avaliação da gestão ia muito bem, e, consequentemente, nós definimos o apoio ao prefeito reeleito Emanuel Pinheiro. Inclusive, desde o primeiro momento declarado, eu estive apoiando o prefeito Emanuel Pinheiro, e o que a gente pede, né, que a gente sempre pede, que a gente sempre trabalha, é para que tanto o governador quanto o prefeito Emanuel Pinheiro, pelo menos na linha institucional, eles tenham ali um trato republicano em prol do Estado e em prol do município. É essa a cobrança, né? Eu tenho, sempre quando a gente tem a oportunidade de estar falando com um ou com outro, a gente sempre pede aí que baixem a guarda, né? E retomem aí, são assuntos extremamente importantes. Por exemplo, saúde pública não vive sem pactuação, não vive sem ajuda mútua, tanto do Estado quanto do município. União, né? E entre outros, o assunto do VLT e do BRT, por exemplo, é um assunto extremamente desgastante, vamos falar sobre isso também. Tanto para o governo, quanto para a prefeitura e quanto para a população, que termina se dividindo entre o modal. Qual que seria o melhor modal? O modal mais tecnológico, né, que seria a questão do VLT, que é modernizar a cidade, ou um modal em tese um pouco mais ultrapassado, mas por outro lado com custo infinitamente menor. E aí as rusgas políticas... Tá, já que você tocou no assunto, qual que é a sua opinião sobre... de que lado o senhor está? O senhor defende quem aí? Qual modal que o senhor defende? O que eu defendo é que seja VLT, seja BRT, é que faça a obra. Não dá para ficar uma cicatriz na nossa querida Cuiabá e na nossa querida Várzea Grande, que inviabilizou e que fechou muitos comércios. Lá na Várzea Grande a situação é infinitamente pior. Porque quem está na FEB, hoje eu estava com o prefeito de Várzea Grande, quem está na FEB não atravessa a FEB. Aqueles comércios que estavam lá, quase todos quebraram. Quase todos quebraram. Aquele comércio que fica na frente ali do Colégio São Gonçalo, aqui em Cuiabá, também outro. A maioria ali terminou fechando as portas. Tem uma cicatriz lá, seja VLT, seja BRT,
Porque assim... Mas você não tem Não, uma opinião formada assim, sobre qual é melhor? Sinceramente, eu não consegui ainda ter essa opinião formada, porque quando eu converso com um técnico, quando eu converso com alguém que é da área e se senta para prestar atenção, hoje, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que é a favor do VLT, que me trouxe algumas informações que, infelizmente, eu não tinha. Por outro lado, quando você conversa com a equipe técnica do governo do estado ou com o próprio governador... Sobre o BRT? Sobre o BRT, você termina assim, falar, olha, realmente a troca do modal, da forma como está sendo colocado, seria o melhor para Cuiabá. Então, assim, tem o lado positivo do VLT. Qual que é o lado positivo do VLT, assim, trocando em miúdos? Seria uma tecnologia nova, né? Um transporte moderno para Cuiabá. É um transporte que poucos lugares no mundo têm. E né? o fato de já ter absorvido uma grana boa aí, né? Se gastou recurso, é um transporte mais rápido. Por outro lado, o que, assim, que me atrai um pouco mais aí, podemos dizer, na questão do BRT, e é importante colocar isso para a população, porque até então a população está achando que é um ônibus normal que vai ficar correndo numa rodovia única, né? Se você perguntar para a população não tem o esclarecimento, o conhecimento do que é eventualmente o modal BRT, que é um custo mais barato do que o custo VLT, né? Então você tem que colocar isso. Hoje a nossa população ela tem condições de estar andando no VLT em que pese ser um modal mais bonito, né, que polui menos, mas a população faria essa adesão ao VLT, esse VLT teria condições técnicas de andar toda a cidade. Em resumo, eu acho que nós teríamos que ter um modal misto. O VLT correndo na espinha dorsal, com acessos aí ao BRT para outros locais da cidade. Alimentadores, né? Essa sim, era fazer um misto. Você imagina um VLT saindo do aeroporto, indo até o CPA e com o BRT alimentando as vias, né? Só que nós sabemos que eventualmente nós teríamos dificuldade da manutenção dessas passagens pelo modal VLT. Mesmo com o subsídio, mesmo com o governo, né, pondo assim, dinheiro ali. Pelo menos os valores aproximados aí que foram colocados para mim foram 5 e pouco. Então nós teríamos um valor que infelizmente seria impraticável pelo perfil da população que usa esse transporte público, né? Então é uma discussão que infelizmente e vai continuar, né? Porque eu tenho visto alguns parlamentares federais se posicionando a favor do VLT. A Assembleia Legislativa, por exemplo, já pacificou, tanto é que aprovou a mudança do modal para BRT. Então o que a gente pede? Eu até falei com o secretário Marcelo Padeiro. Vamos terminar a obra? O secretário me disse o seguinte, olha, eu acho que lá até para junho eu consigo lançar o edital, em 48 meses eu termino. Então, esperar então. Ô Lorenberg, eu queria, olha só, eu preciso que você faça uma pergunta rápida para que, de forma rápida também, não dá tempo. Eu vou pedir para você fazer uma pergunta sua aí para que ele possa responder assim que a gente voltar do intervalo comercial. Ainda sobre a resposta anterior a esta que o senhor acabou de nos dar, que foi provocada pelo Paulo, o senhor pertence a um partido que é da base aliada na Assembleia Legislativa do Governo do Estado e é também da base aliada do prefeito Emanuel Pinheiro. Na opinião do senhor, o senhor define que há uma falta de articulação ou de melhor ser informado tanto o governador do Estado quanto o prefeito? Lorenberg, para mim falta amadurecimento, maturidade dos dois maiores gestores, né? Das duas maiores partes, tanto parte do governo, né? Nosso governador do estado de Mato Grosso e o prefeito da capital. Tem muitos que tentam, na verdade, auxiliar nesse conflito, né? Que terminou até pessoalizando, né? Vocês acompanham pela mídia aí e por outro lado, tem muitos outros agentes políticos também que interessa esse distanciamento do prefeito da capital e o governo do estado, né? Muita gente aproveita desse conflito político, desse conflito pessoal, né? Eu, por exemplo, sempre me coloquei à disposição
tanto do prefeito Emanuel, e já tentei fazer isso por várias vezes, de poder fazer uma agenda, e até consegui, lá atrás, quando o governador, logo que ganhou as eleições, né, eu consegui marcar, nós fizemos uma agenda, nós fomos lá com o prefeito Emanuel Pinheiro, foi até uma agenda boa, tranquila, né, mas depois, infelizmente, houve um distanciamento político, um distanciamento pessoal, e alimentado por agentes políticos que não querem essa aproximação, né, infelizmente ganhando ainda esta ala, né, que é a ala que quer ver o prefeito da capital e o governador do estado cada vez mais distante. Eu me coloco do outro lado. Sou amigo do prefeito Emanuel Pinheiro, sou amigo do governador Mauro Mendes, e o que a gente gostaria mesmo, nós não estamos pedindo que eles sejam novamente amigos, né, porque eles eram amigos. O que nós queremos é que pelo menos tenha uma agenda propositiva do governo do estado de Mato Grosso e da prefeitura da capital, Cuiabá, em temas de grande relevância. Por exemplo, na escolha conjunta do modal. Na escolha conjunta do modal, essa discussão que anterior aí à decisão do governo teria que ter aí também a participação tanto da prefeitura de Cuiabá quanto da prefeitura de Várzea Grande, né? Numa relação um pouco mais amistosa. Em outros temas de grande relevância, por exemplo, como a saúde pública, porque é muito difícil você administrar problemas que são macros sem você ter os parceiros, né? Aí deixa eu só fazer um adendo aí, você continua com a sua resposta aí, deputado. Mas a decisão não tem que ser técnica. Se a decisão é técnica e não política, o governo do estado não fica desobrigado de, vou ouvir fulano, vou ouvir Beltrano. Se o aparato técnico do estado, convocado, contratado, fez essa leitura, apresentado pelos órgãos ou entidades competentes e que trouxeram essa posição do governador, e o governador é quem tem a prerrogativa de decidir, já que seria uma decisão do governador, pelo menos até onde eu sei, ele tem ainda realmente que buscar, tá certo, talvez pela política de boa vizinhança e tal, para a harmonia, mas o governo está errado eu estou, como diria Lorenberg, provocando também, para saber se ele não estaria certo, porque tem aqui, eu tenho uma decisão técnica aqui, então cabe a mim tomar a decisão melhor, ou não. Então, na verdade, continua aí, por favor. Na verdade, a gente estava emendando uma discussão no campo político, né? Eu falei, citei a questão do VLT, mas outros problemas macros, não só o VLT. Eu estou dizendo de uma relação um pouco amistosa entre o prefeito da capital, que é a maior capital, o maior município, maior cidade do estado de Mato Grosso e do governador do estado de Mato Grosso, né? Nós estamos falando na questão do campo político. Na questão da escolha do modal, o governo decidiu, pediu a autorização para a Assembleia Legislativa, que já decidiu. Então, para mim, a questão do modal já é assunto superado, a não ser que haja judicialização dentro do processo. Mas vai ter, já está tendo. Judicialização, eu falo decisão judicial. Caso contrário, para mim, isso é página virada. Apresentou, foi para a Assembleia, teve a discussão, aprovou, autorizou o governo do estado a mudar o modal. Então, o que a gente espera agora é que o mais rápido possível entregue um modal que possa ser utilizado pela população aqui da nossa querida capital e da Várzea Grande, né? E da Várzea Grande. Escolheu o BRT, tecnicamente tem mais pontos a favor, ótimo. Então, que termine o VLT. Eu, por exemplo, eu acredito muito no potencial e na eficiência e na seriedade do secretário Marcelo Padeiro. Marcelo pode ter todos os problemas, né? Ele é brutão, ele e tal, mas ele é boa gente. Ele tem um bom gestor também. Ele é bom gestor, é confiável, é sério, é honesto, é dedicado, tem mostrado bons resultados para o estado de Mato Grosso. Então, a gente quer aqui, como deputado, como parlamentar, acreditar na tomada de decisão e que a tomada de decisão ela se torne realidade o mais rápido possível. A população quer que resolva essa indefinição. Cortar do jeito que está é o único modal que a gente não quer, essa cicatriz que tem aí Cuiabá, Várzea Grande, né? Infelizmente é a única coisa que a gente não quer. A gente. E é fruto da corrupção, né? Isso aí é fruto da corrupção. É isso que dói mais, né? Isso dói, mas dói na alma. Fruto da corrupção. Um absurdo, né? É igual sempre, eu vou aqui replicar a fala do próprio Marcelo Padeiro. Você vai construir sua casa, né?
compraram a geladeira da casa. A casa estava no alicerce. no alicerce. Então, é muito difícil, né? Você tem um vagão que está lá parado. Ferrujando. É um assunto extremamente delicado, mas o que a gente pede, que eu peço, é que o mais rápido a gente termine o BRT. Segundo o secretário, depois que licitar, prazo de 48 meses, a previsão mais ou menos até junho para ele poder fazer a licitação. Então, é o que a gente E a vai trabalhar. expectativa do governo é reaver, não é, aquilo que haja um ressarcimento aí dos mais de 600 milhões. Eu não acredito, eu honestamente não acredito, mas a opinião minha. Está judicializado, né? O governo pediu assim, na justiça o ressarcimento dos valores em tese pagos indevidamente à empresa. O Botelho também disse que isso é uma luta em glória, falou em entrevista que nós fizemos com ele lá na Vila Real. Enfim, eu torço para que realmente haja o ressarcimento, se for mantida então essa decisão aí do governo de tocar o BRT. Mas se pagar também vai ser... Bom, enfim, eu temo que isso demore muito na justiça, mas pode ser que eu seja contrariado, isso venham lá o pessoal e está aqui o dinheiro, vai reclamar para dessa mixaria aí, está aí, ó, traz os 600 milhões aí para o governo, para a gente não ficar no prejuízo. Professor. Paulo, saindo um pouco fora do assunto, eu também concordo com você que não será ressarcido coisa nenhuma e os vagões continuarão aí. Mas voltando, o deputado, o senhor tem um projeto de lei número 896, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de larga permanência para idosos e manterem responsáveis técnicos com formação em nível superior na área da saúde. Eu tenho 3 perguntas a respeito deste projeto do senhor. O primeiro delas, é uma pergunta mesmo, não é uma afirmação. As instituições e as casas de amparo aos idosos não possuem esse profissional? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, psicólogo está relacionado como um profissional da saúde neste particular? E a terceira, esse tema o senhor levou para o bloco, para a frente da saúde, para ser discutida nesse período todo ou não? Olha, essa resposta objetiva, se tem ou não, caberia à prefeitura, às prefeituras, fazerem as fiscalizações dessas casas de apoio, né? E nós sabemos que tem várias casas que funcionam de forma irregular, né? Nós sabemos, nós temos informações que existem casas de apoio que funcionam de forma precária, não atendendo à legislação. Quando a gente propõe um projeto desse, e já propus em outras, para regulamentar, por exemplo, o funcionamento de comunidades terapêuticas, né? Cuida de dependente químico, dependente de álcool, dependente de droga, o que a gente quer exigir é uma qualificação mínima para que essas entidades possam prestar bons serviços, né? Quando a gente pede que tenha profissionais habilitados na área de saúde, é que a gente quer que essas instituições elas deem um atendimento digno a essa população, a esse segmento, a esses idosos que vão estar transitoriamente sendo internados nesses locais, né? Então, muitas pessoas se aproveitam aí, mesmo sem ter a qualificação, faz um improviso. A exemplo das casas de apoio de dependentes químicos, muitas entidades de forma precária, né, que funcionam de forma clandestina, você termina tendo um usuário que termina recebendo um tratamento, que se acha no direito de poder tratar das outras pessoas pelo simples fato de ter sido tratado em uma outra comunidade terapêutica, que abre comunidade terapêutica. Eu estou fazendo apenas uma relação também com relação a essas entidades que cuidam de idosos. Muitas pessoas estão utilizando casas normais e simplesmente internando idosos sem o mínimo de qualificação, né, necessário para poder prestar um serviço digno
a esse segmento. Tem muita gente, mas muita gente fazendo isso no Brasil inteiro. Muita gente fazendo isso no Brasil inteiro. Em São Paulo, há uma proliferação de instituições que cuidam de idosos de forma clandestina. Há exemplo também das comunidades terapêuticas, que funcionam sem um mínimo de condição necessária. Da questão da comunidade terapêutica ainda tem uma legislação federal, uma EDC que normatiza, mas o que a gente vê pela dificuldade, inclusive, do poder público suprir de dar uma resposta digna para a população, e infelizmente se submetem a esses tratamentos clandestinos que infelizmente a gente tem aqui também no estado de Mato Grosso. Uma sobre as emendas lá para a construção, aliás, para a implantação de 2 hospitais regionais, mais 2 aqui no estado de Mato Grosso, e uma sobre esse negócio aí de neguinho ver querer inserir o nome da gente lá no SPC e Serasa em tempos de pandemia. Aí tem um projeto de um deputado aí que foi aprovado e agora não pode mais. Que projeto que é esse? Aliás, agora que lei que vai ser essa? Olha, é lei. Né? É lei. Foi proposta de minha autoria que amplia o prazo de negativação. Por que é que eu propus essa lei lá atrás? Porque nós vivíamos, no início da pandemia, uma grande crise econômica. Na verdade, ainda estamos na crista da crise. Muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam emprego, o comércio parcialmente fechado, a população com dificuldade de honrar seus compromissos. E alguns estudos que para fazer esse projeto de lei, eu estudei o impacto. Quando você tem uma restrição de crédito, você tem menos recurso financeiro na cidade. A ideia aí era de dilatar o prazo para que o comerciante, né, para que o lojista, ele pudesse negativar o inadimplente. Em nenhum momento a gente estava incentivando o mal pagador. Nós estava dando condição. Um fôlego, né? Um fôlego, um prazo maior. Inclusive para o próprio lojista que conta com outro fornecedor, é uma cadeia, né? Então, é um prazo maior para negativar. Se eu não me engano, o prazo é de 15 e a proposta do projeto de lei é ampliar para 30 ou para 45 dias. Não me recordo agora, mas é ampliar esse prazo para negativação, inclusive nos cartórios. Então, o que aconteceu naquele período? Muitas pessoas que tinham financiamento bancário, financiamento de imóvel quase aprovação, ele terminou tendo o seu crédito invalidado por conta da crise, né, que infelizmente impossibilitou que ele pudesse pagar. Então, com isso, o dinheiro circulando, ele termina sendo menor. Se você tem uma pessoa que está impossibilitada de acessar linhas de crédito, porque está negativada, consequentemente você tem menos recurso financeiro circulando na cidade. E foi o que aconteceu. É um prazo maior, um fôlego, não só para o consumidor, né? Porque alguns lojistas fizeram, até na época, algumas críticas, falaram, mas você está incentivando aí o mal pagador. Eu falei, eu não estou fazendo isso tão somente para o consumidor. Eu estou fazendo isso para você, porque você pode ser negativado também por uma outra empresa que você cobrou, que infelizmente você, por conta da pandemia, do fechamento parcial do seu comércio, você não conseguiu girar no prazo de 15 dias. Você tem um prazo maior para poder honrar seus compromissos. Então foi isso que aconteceu e está em vigência. Agora, rapidinho, responde a essa pergunta sobre os 2 hospitais regionais lá em Tangará e também em Juína. Essa é minha praia, né? Então nós temos uma região totalmente descoberta de referência em atendimento de alta complexidade, de média e alta complexidade, com muita baixa resolutividade, que descarrega aqui em Cuiabá, é a região de Tangará e a região de Juína. Então eu estou afirmando. Então como é que a gente resolve isso? Ampliando o leito aqui em Cuiabá? Não, né, gente? Ampliando o leito lá no interior, para que esses pacientes não superlotam. Não precisa vir para cá. Não superlotar aqui as unidades que 60% são de pacientes do interior do estado de Mato Grosso. Então é resolver o problema lá, é a interiorização. E foi aprovada uma das poucas emendas que foram aprovadas na LOA, uma emenda minha, do deputado Dr. João, colocando um hospital regional em Tangará, outro em Juína, e o governo do estado vai anunciar também a construção do hospital na região do norte do Araguaia. Vai fazer. Vai fazer. São 100 milhões de reais que tem disponível na LOA. O que a gente fez? Na verdade, a gente direcionou, carimbou para que o governo
tenha a rúbrica orçamentária para poder licitar essa obra e vai fazer. Uma coisa é fazer, né, deputado? Não, Outra coisa é vai fazer. manter, levar os equipamentos e tudo mais. O governo vai fazer. Vai fazer. Com isso, daqui 3, 4 anos, nós vamos ter um cenário melhor aqui em Cuiabá. Vamos desafogar o sistema que já está congestionado aqui em Cuiabá. Então é com isso que a gente faz saúde pública. Não adianta a gente ampliar mais leitos O senhor e está mais despreocupado com isso, que ele vai fazer? Não, vai fazer. Não, o governo vai fazer. Isso que importa. Mas temos um secretário muito sério, que é o Gilberto Figueiredo. Bom secretário. E o governo também, se ele falou que ia fazer. O secretário Gilberto, eu quero aqui, eu sou servidor de carreira da Secretaria de Saúde. É lógico que nós temos problemas aí de crônicos, né? Mas o secretário Gilberto, ele é um bom secretário. Sim, e sério, né? Ele é um bom secretário. Estou fazendo uma avaliação não só política, estou fazendo uma avaliação técnica, né, de condução. Ele é um bom secretário. Ele é mais técnico do que político. Ele é um bom secretário. Professor, vamos acelerar aí. Eu quero falar também sobre questão partidária, mas o senhor pode ficar à vontade aí. Não, vamos logo para a questão partidária. Então, esteja à vontade. Até agradeço. Nós tivemos, nas eleições de 2020, o PP participando dessas disputas todas. Se não me falha a memória, o prefeito de Nortelândia e o prefeito de Arenápolis são do PP, né? Se não me falha a memória, do PP. Então eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito de um balanço que o senhor possa fazer dessas eleições de 2020, especificamente do PP, o desempenho do PP. Hoje o PP, nós temos aí o nosso deputado federal Neri Geller, nós temos eu, deputado estadual, e o partido vem se organizando muito fortemente para as eleições de 2022. Nós participamos de várias eleições nas cidades, principalmente nas grandes cidades, e nós priorizamos a eleição de vários companheiros que se tornaram vereadores também, né? Nós elegemos 6 prefeitos no estado de Mato Grosso. Aqui em Cuiabá, nós ganhamos a eleição apoiando a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, na maior capital. Inclusive, nós temos 3 secretários indicados aí, né? Nós temos o Luiz Cláudio, que foi o líder do prefeito. Secretário de governo agora? Secretário de governo, extremamente inteligente, habilidoso. Nós temos o secretário Vanderlúcio, que dispensa comentário. Na minha avaliação, foi um dos melhores secretários que passaram por Cuiabá, uma grata surpresa, o secretário Vanderlúcio como secretário de obras, fazendo várias... Da Limpurbe agora? Agora na Limpurbe, né? E o secretário Vuolo, né? O Vuolo, vasta experiência, ocupando aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em Várzea Grande, nós também elegemos 2 vereadores, fomos o segundo partido que mais teve votos lá naquela cidade, e ganhamos a eleição também com o prefeito Calil. E para a próxima, nós temos um combinado, inclusive o combinado foi em torno da eleição do prefeito Emanuel Pinheiro, juntamente com o nosso maior referência política, que é o ex-senador e o ex-governador Brairo Maggi, ex-ministro. Nós apoiaríamos o prefeito Emanuel Pinheiro aqui com força total e apoiamos, o partido integralmente apoiou a reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu fui coordenador nessa costura política do senador Carlos Fávaro. O Fávaro, lá atrás, o PP aqui, eu assumi a coordenação aqui na Baixada Cuiabana. Você imagina aí, o senador Carlos Fávaro, lá do interior do estado de Mato Grosso, né? Lá de Lucas do Rio Verde. Nós ganhamos a eleição aqui em Cuiabá. Com essa força política do PP, é lógico que não foi só o PP, mas a coordenação da campanha aqui em Cuiabá foi do PP, foi dos companheiros do PP. E eu quero aqui agradecer também a base do Emanuel Pinheiro. O Emanuel Pinheiro foi extremamente importante, esse grupo do prefeito Emanuel Pinheiro na eleição do Fávaro. Eu tinha um bom trânsito, uma boa relação de amizade com o prefeito Emanuel Pinheiro. Consequentemente, nós tivemos um apoio maciço dos seus secretários, né, dos seus vereadores, da base que elegeu o prefeito Emanuel Pinheiro. Muitos desses também foram os que apoiaram e ajudaram o senador Carlos Fávaro a ser o mais votado em Cuiabá. Foi o segundo mais votado em Várzea Grande e foi o primeiro aqui em Cuiabá. E a grata satisfação é ver o senador devolvendo esse apoio para a nossa querida Baixada Cuiabana. Estive com ele na condição de coordenador, eu e os outros colegas. O senador disponibilizou vários recursos financeiros aqui para Cuiabá. Eu não vou nem falar da Baixada Cuiabana, que foram muitos. Pode citar um, por exemplo? Não, eu vou citar dois. Guia e Sucuri, um pedido nosso. Pedido antigo, todo mundo, tem que asfaltar Guia, tem que asfaltar Sucuri. Era para asfaltar só um pedaço. O senador disponibilizou recurso financeiro
em parceria minha, com a minha emenda parlamentar, com a emenda do Botelho, dobrado com os recursos do governador Mauro Mendes, fez o compromisso, vai asfaltar do Sucuri à Guia 17,4 quilômetros. Importante obra, aquele trajeto lá é um trajeto antigo, que era feito anteriormente e que vai ligar lá na Guia, com a MT, acho que é MT 100, né? Aquela MT. Então, ali vai ser uma região próspera, vai ser uma região que vai ser extremamente valorizada, é outra linha de acesso, né? Eu estou tentando visualizar aqui, Sucuri, que o senhor fala, é essa aqui perto da Tasca. Não tem a BEV? Você pega do Sucuri e sai lá na Guia. Faz uma linha reta lá na Guia? Vai na Guia. Ali, rapaz, vai virar um pulo. Ali vai virar um corredor, Não, sim. Um corredor de fácil acesso, Cuiabá crescendo com planejamento, aquela região vai ser uma região próspera, vai ter ali o Rodanel que vai cortar ali, que vai sair lá na Várzea Grande. E minha praia, né? Saúde pública. Dos 30 milhões de reais que o senador conseguiu para o estado de Mato Grosso, aproximadamente 12 milhões de reais serão disponibilizados para Cuiabá, para a gestão do prefeito. Carimbado para alguma coisa ou para a saúde pública. O que a gente, na verdade, quer... saúde pública é muito vasto, né? É isso que eu fico com medo. Aí não, vem para fazer isso, para fazer aquilo. Assim, é um combinado inicialmente. O município tem algumas competências em atraso com os hospitais filantrópicos, né? Então, na verdade, assim, a ideia inicial era de poder auxiliar o município para deixar a casa em ordem, né? Tem alguma competência que não foi culpa do prefeito, nem Emanuel, nem culpa do prefeito Mauro Mendes sucedeu. Nós tínhamos uma competência que lá atrás sumiram com essa competência, que vieram. Isso eu penso que com esses 12 milhões e meio solucionaria aí muito rapidamente. E, logicamente, que retribuindo o apoio que a gente teve aí do prefeito Emanuel Pinheiro, esse volume de recurso financeiro considerável, mas é lógico, eu só estou antecipando aqui, mas pela liberdade. O senador hoje terminou virando um grande amigo, um grande companheiro. Ele, com certeza, ele vai estar anunciando, não só para Vamos convidar o senador para vir aqui e falar conosco. E hoje nós sentamos com o Várzea Grande também. Sentamos com o prefeito Calil, fui lá com o senador Carlos Favro, fomos agradecer através do prefeito. O senador Fábio foi o segundo mais votado, foi lá agradecer. Agradecer como? Não só agradecer. Falou, prefeito Calil, vou te dar 2 milhões de reais para a saúde pública, para você gastar na atenção básica. Faz a lista aí. Para Cuiabá vai 12 milhões. Para Várzea Grande, 2 milhões de asfalto. Para Cuiabá, essa obra aí, ó, é 17,5 km, vamos colocar que seja um quilômetro, é 1 milhão e pouco por quilômetro. Só ali naquela obra ali vai ser quase 20 milhões de reais. Estado da Guia Sucuri, mais 12 milhões de reais para a saúde pública, aqui especificamente para a Prefeitura de Cuiabá, e mais recursos para Chapada de Maranhão, foram 500 mil reais de emenda do Favro. Aí tem as emendas do deputado Neri, que é nosso presidente do partido também. E por falar na questão do partido, nós estamos organizando a condução política partidária para 2022, vai ficar a cargo aí na definição de deputado federal, senador, governador, do compromisso que nós firmamos, da executiva, da direção do nosso deputado federal, Neri, da liderança do nosso, para mim, maior referência política no estado de Mato Grosso, do nosso comandante Blairo e também do senador Fábio. Nós somos o PP e o PSD. Vai rachar, né? Não vai rachar, porque hoje o PP, por exemplo, está lá com o Mauro, como é que fala, o Manuel Pinheiro. Está na base também do Mauro. E daqui a pouco, chega 22, aí tem que escolher um dos lados, que os dois estão salientes. Assim, ó, o PP, ele respeita as decisões municipais. Não há o que se confundir governo, instância maior, com uma eleição municipal. Se fosse assim, lá na Várzea Grande, nós teríamos que apoiar, sei lá, outro candidato, ou em Acorizal, ou em Livramento. Quando você monta as executivas e elege aqui em Cuiabá um diretório, você entende que as tomadas de decisões elas aconteçam no ambiente do município. Senão não tem por que ter diretório dos municípios. O município ele tem que ter autonomia para tomar suas decisões. É lógico que não necessariamente que o diretório estadual precisa apoiar ou estar ligado. Mas aqui em Cuiabá nós fizemos um acordo político. Acordo político. O Favre era o candidato do PSD, que era o candidato que o Neri, que o Blairo gostaria que apoiasse. O PP tinha a maior força política do PP, era em Cuiabá. Nós pedimos o apoio do Blairo à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, e ele concordou.
E, logicamente, que nós concordamos em apoiar e conduzir a campanha do senador Carlos Fávaro. E Blairo e Fávaro devem seguir com o Mauro Mendes na reeleição em 22. A condução do Partido Progressista fica a cargo do nosso partido, do Neri, do Blairo e do Fávaro. A nossa militância aqui, eu, por exemplo, vou ficar responsável de coordenar a chapa de deputado estadual. Nós vamos coordenar a chapa de deputado estadual. Quem vai dar um indicativo do Partido Progressista combinado é o nosso ex-governador, ex-ministro Blairo Maggi e o nosso deputado federal Neri. E o partido vai trabalhar para ter senador. Nós vamos convencer nós vamos fazer o bom convencimento ao ex-senador e ex-governador Blairo Maggi ou o deputado federal Neri. E é verdade que o Botelho é o nome que vocês estão apoiando para ser vice do Mauro Mendes? Estou trabalhando muito para que ele seja o vice. Eu estou trabalhando, tenho conversado com as lideranças políticas, inclusive do meu partido. O Botelho é um cara extremamente querido na Assembleia Legislativa. Nós vamos costurar os apoios necessários de vários deputados, né, para que ele possa aí, se esse for o projeto dele, para a gente trabalhar essa costura de ter o Botelho. Tem que trocar de partido, né? Porque senão chapa pura fica. É porque, na verdade, assim, quando a gente fala do Botelho, o Botelho eu sou suspeito que sou muito amigo do Botelho. Mas a gente pessoaliza porque é na pessoa do Botelho. É da pessoa do Botelho, né? O Botelho é um cara que ele conseguiu adquirir uma relação de extrema confiança com os deputados estaduais. Então, com ele a relação é mais pessoal, é nele, é pessoalizar, é pessoalista, é nele, né? Então, nós com certeza, se essa for a decisão, eu já disse para ele várias vezes que ele pode contar comigo, já pedi isso, inclusive, ao senador Carlos Fávaro, pedi para o Neri, para que as pessoas que eu tenho, que estão ao meu redor, eu sempre peço aí, se eventualmente tiver essa possibilidade aí, de nós apoiarmos o Botelho. Mas essa condução majoritária, ela vai se dar pelo nosso presidente Neri e pelo nosso comandante Blairo Maggi e também pelo nosso senador Carlos Fávaro. Eles que vão decidir de federal para cima. Bom, falta 1 minuto e meio aqui, Lorenberg. Eu sei que você tem um monte de perguntas para fazer aí, mas o tempo o tempo já voou aqui e estão me dizendo que eu tenho que encerrar o programa. Eu agradeço demais aí a sua vinda aqui mais uma vez, Paulo Araújo, né? E desejar um bom 2021 para o senhor, que seja um ano repleto de saúde, realizações aí, que a sua performance parlamentar supere essa casa aí dos 591 sugestões, aliás, proposições, e que o senhor, fazendo isso, quem ganha é o povo, não só aqueles que votaram no senhor. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade e desejar a toda a população do mundo inteiro muita saúde esse ano, muita saúde. É o que eu mais peço esse ano, é só saúde para a nossa população, em especial no nosso querido estado de Mato Grosso. Amém. Deus seja louvado, que Deus ouça e que sejamos, como é que fala, a gente possa acompanhar, ver isso de perto aqui. Obrigado, Nájila. Nájila, que é assessora de comunicação lá do gabinete do Paulo Araújo. Muito obrigado pela força aí, também pelo respaldo aqui com as informações que você nos prestou aqui. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, deputado. E até amanhã, amigo telespectador. O entrevistado de amanhã, também conhecido como sexta-feira, será o vereador Juca do Guaraná, que é presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Às 7h30 da noite, Juca do Guaraná, que é do MDB, ao vivo aqui no canal 22 TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até lá, fica bem, fica com Deus também.